Olá, muito bom dia. Que a graça e a paz do Senhor seja sobre todos. Nós chegamos ao sábado, ao final de semana, vamos dizer, ao último dia da semana. Hoje, sábado, 1º de novembro. Já faltam só mais 2 meses para o final do ano, 61 dias para o final de mais este ano, 2025. Talvez você que gosta de se preparar para o ano seguinte, já seja um bom tempo para você começar a fazer uma reflexão do que foi o seu ano 2025, né? Eu sei que muitas vezes a gente não lembra de tudo, mas aquilo que você lembra, você pode ir escrevendo, né? E vendo acertos, erros, projetos, né? Tudo aquilo que aconteceu, colocar diante do Senhor, buscar ao Senhor, né? Tornar conhecido, não que ele não conheça, mas através dos seus lábios, tudo aquilo que você deve, que você quer para o ano de 2026 e aquilo que você acha que falhou no ano de 2025. Eu acho que é uma boa reflexão para a gente ir se preparando para o final do ano, né? Meus queridos, o propósito desse devocional, como eu disse desde o início, ele não tem um propósito extremamente teológico, embora sempre que você lê um versículo, você está fazendo teologia, você está lendo a palavra, né? Mas alguns pontos eu gosto, às vezes, de pontuar. E ontem nós falamos um pouco sobre o dia 31 de outubro, que foi declarado o dia da Reforma Protestante, porque foi nesse dia que Martinho Lutero, né, afixou então as tão importantes e famosas 95 teses, embora famosas no sentido só da expressão, porque eu acredito que a grande maioria não conheça nenhuma ou quase nenhuma das 95 teses, né? Deveríamos focar nelas e lê-las para entender um pouco do que foi realmente a reforma. Mas ontem também, continua a desculpa, então essa reforma ela queria exatamente questionar algumas coisas que a Igreja Católica Romana, né, sempre bom lembrar que é católica romana, porque Igreja Católica é como um todo, né, no sentido de universal. Então, ali questionava alguns atos da Igreja. E por que eu estou a dizer isso? Porque eu acho engraçado algumas coisas que acontecem nos calendários, principalmente no calendário religioso, né, que é o meio em que nós estamos inseridos mais, né, como pastor. E é engraçado porque ontem também foi o dia que muita gente celebra um tal de Halloween, né? E o Halloween é uma celebração assim meia mística, né? Vamos dizer assim, para não entrar em alguns detalhes. E hoje, dia 1º de novembro, a Igreja Católica Romana, porque isso é uma característica da Igreja Católica Romana, celebra o Dia de Todos os Santos, né? E segundo o que a gente pode verificar sobre essa data, é uma homenagem a todos aqueles que morreram, né? Os santos da Igreja, aqueles que a Igreja tem como santos, a Igreja Católica Romana, mas também aqueles mártires que pereceram por causa do amor a Cristo. Então, e é interessante porque há aqui um paradoxo, né, entre um dia e outro, né, entre o carnaval e a quaresma, né, uma questão aqui em que a Igreja então coloca assim ontem, vamos dizer assim, foi uma festa, né, e hoje é uma reverência, né. É interessante isso, é interessante, um dia a gente pode falar sobre essas questões. Mas o meu alvo aqui hoje, então, é falar um pouco sobre essa questão do Dia dos Santos e o que é que realmente a Bíblia, que é a nossa única regra de fé, né, essa foi uma das questões da reforma, né, questionar algumas coisas que a Igreja colocava como sendo fé, colocava como sendo regra, né, e nós só temos como regra de fé a Bíblia.
E então, o que é que a Bíblia diz sobre essa questão dos quem é os santos, né? Quem é os santos, né? Bom, eu vou usar um texto aqui que está em 1 Pedro, capítulo 1, no versículo 15 e no versículo 16, que diz assim: Mas assim como é santo aquele que os chamou, Deus que nos chama, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Está escrito, Pedro está aqui fazendo uma citação da própria palavra. Essa expressão sede santos, porque eu sou santo, se encontra lá no livro de Levíticos, no capítulo 11, versículo 44, mas também em algumas outras passagens, fazendo esta referência. E é interessante porque ali no livro de Levíticos, nessa passagem, a Bíblia está a tratar sobre a questão dos animais impuros. E Deus diz que o homem deveria se afastar do animal impuro, exatamente nesse sentido de afastar-se das impurezas. Era esse, mais ou menos, o sentido desta questão. Então, Deus está a dizer que aquele que está nele, que é chamado por ele, deve viver como Deus transmite as questões morais. É claro que nós não podemos ser como santo Deus, né? Ninguém consegue viver como o santo Deus. O que ele está a dizer é que ele deixou algumas questões morais para que o homem pudesse segui-las, para ter uma característica do que Deus quer. Então Deus deixa uma expressão, Deus deixa uma palavra, Deus deixa a Bíblia, e a Bíblia é cheia de ensinamentos e mandamentos que devem ser observados por aqueles que são chamados por Deus. Então, o santo não é uma pessoa em particular porque ela viveu de uma forma boa, fazendo caridade, fazendo bondade, né? Praticando boas obras, né? Não é necessariamente isso. Tem muita gente que também faz isso. Muitos ímpios fazem isso, né? Mas também fazem isso. Ou seja, o santo, em primeiro lugar, é aquele que é chamado por Deus. E como é que alguém é chamado por Deus? Bom, somos chamados por Deus através de Cristo. Ele nos concede a salvação. E através da salvação, que é nos entregarmos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, e como Senhor passamos a obedecer o que Ele manda, nós passamos, a partir desse momento de sermos chamados por Cristo ou por Deus em Cristo, passamos agora então a viver uma vida que nós chamamos de santificação. É um processo ao longo de toda a nossa vida em que nós devemos seguir aquilo que Deus nos ensina através da palavra. Percebam que Pedro está a dizer: assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos, vocês também, em tudo o que fizerem. Percebam que esta questão de sejam santos não é uma opção, né? É uma fala aqui de Pedro, e também lá no livro de Levíticos. Não é uma opção, é um mandamento, é uma ordem, é um imperativo, é um ato imperativo, né? Ou seja, é uma maneira de dizer que os filhos de Deus devem apresentar uma semelhança com o caráter do próprio Pai, uma semelhança, você não vai ser igual, mas uma semelhança. E como é que nós fazemos isso? Através da palavra, observando a palavra e buscando viver de acordo com a vontade de Deus. É uma santidade moral. Sim, Pedro está a dizer, em tudo aquilo que fizerem. Por isso que a palavra santo
tem o significado de separado. Ou seja, nós somos separados da contaminação do mundo. Somos separados do mundo para viver agora uma vida em Deus. Esta é a verdadeira referência, né? A verdadeira palavra santo, né? É separado. Essa é a expressão da palavra santo. É alguém que é separado, né? Então, todo aquele que se converte a Cristo, ele, embora viva no mundo, não faz mais parte deste mundo. Ele passa agora a fazer parte do reino de Deus, onde ele está sendo preparado para esse reino. Então nós passamos a viver uma santidade, né, onde os cristãos devem viver uma vida santa, no sentido de obedecer, separado, né, e separado do pecado. Então é uma luta constante, né, entre a carne e o espírito, como diz a própria palavra. Então o que Pedro está a nos dizer é que nós devemos ser santos, como também é santo aquele que nos chamou, e sermos santos em tudo o que nós fizermos. Ou seja, nós, em toda a nossa expressão, nós somos chamados a uma santidade, separados dos costumes e dos valores da sociedade incrédula onde nós vivemos, para viver segundo o caráter do ensino de Deus. É isso. Então percebam que, por exemplo, você não pode participar de uma atividade pagã e depois participar de uma atividade santa, porque você já está separado. Então você não deve participar de atividades que possam, de alguma forma, afrontar a moral de Deus. É isso que é ser santo. Então, quando hoje a Igreja Católica Romana celebra o Dia de Todos os Santos, ou Dia dos Santos, né, na realidade, essa santidade é um exercício diário, onde os que são chamados por Deus já são separados por Deus, e aí então ele passa a realizar uma vida de santidade, onde também tudo o que ele faz, tudo o que ele observa, e aí sim também entram as obras, né? Todo cristão deve amar os necessitados, os carenciados, aqueles que passam por situação de vulnerabilidade, né? Enfim, as viúvas, enfim, há uma série de mandamentos dentro da palavra. Mas esta obras, ela não pode ser isolada da fé. Não pode ser isolada da fé. Percebem? Muito bem. Então, eu quero terminar aqui com a expressão: você que está a me ouvir e que ainda não entregou a sua vida a Jesus, este é o primeiro passo para um caminho de santidade. É ser chamado por Deus. Este é o primeiro passo. Este é o primeiro passo. Que Deus possa chamá-lo neste dia, quando você estiver a ouvir e levá-lo a uma reflexão. Os nossos vídeos são vídeos para reflexão, não é? Sei que muitas vezes pode gerar alguns debates, mas não é esse o nosso propósito, né? Nosso propósito é levar a reflexão, ou seja teológica, ou seja mesmo no dia a dia, quando queremos que você pense na brevidade da sua vida, que você pense que o dinheiro não pode prolongar a sua vida por nenhum centímetro ou por nenhum minuto. Então sempre o que nós queremos é levá-lo à reflexão. E queremos que você reflita nisso. Qual o caminho que você está a viver? Se você realmente se denomina cristão, então você não pode sentir prazeres nas emoções carnais, ou como nós dizemos, para diferenciar um pouco, nas atividades pagãs. Você não pode sentir prazer nisso. Você precisa sentir prazer nas coisas de Deus, porque agora você está num processo de santificação.
E se você está num processo de santificação, você é chamado pela palavra. Sede santos, porque Deus, o grande eu sou, é santo. Que Deus o abençoe, conceda um dia abençoado. Hoje aqui chove bem, né? Já sentimos um pouco mais de frio, né? O nariz também começa a sentir o frio. E vamos ter um dia abençoado, com certeza. E amanhã, a Igreja de Cristo, a Igreja cristã, estará reunida para louvar, glorificar, buscar a Deus, aprender de Deus nesse processo de santificação. Deus abençoe, um bom fim de semana. Se for da vontade do Senhor, estaremos de volta na segunda-feira para mais um devocional. Até lá, Deus abençoe.